Nós estamos testando. Olá, estamos aqui no Instagram para convidar você para a live maravilhosa com Andréia Silva Santos. Clica aí, Andréinha. Aí a Lu e oba! Muito bem, minha Vou querida. botar um filtrinho aqui para ficar bonitinha, Rê, peraí. Legal. Bem-vinda, Vânia. Bom ter você conosco. Bem-vinda, Ivene, Simone. Boa noite a todos. Tô chamando aqui as Ô, pessoas, Lu, Rê. Lu, coloca no ar o outro. Boa noite, Clodoaldo, tudo bem? Boa noite, Fatinha. Seja bem-vinda. Leninha, seja bem-vinda, amiga. Pronto. Boa noite, doutor Vamos lá? Fábio. Gente, é um prazer enorme estar recebendo vocês todos aqui. Nós estamos nessa noite com uma pessoa muito especial, especial para todos nós, né? Mas muito especial para mim, é a querida Andréia Silva Santos. E a gente vai falar um pouco sobre ela, sobre a experiência com o coach e tudo aquilo que aconteceu na vida dela também pode acontecer na sua vida. Então, é muito bom cada um de vocês que aqui está participar ao vivo, faça perguntas, coloque suas dúvidas, nós estamos aí à disposição. Estamos tanto no Instagram quanto no YouTube. Boa noite, Rê. Feliz pelo convite. Você também é muito especial na minha vida, não preciso nem dizer isso, né? Esse processo de coaching foi um divisor de águas para mim. Fora a nossa amizade, né? Fora outras Sim. coisas que, né? Que aconteceram depois, a gente já tinha uma amizade antes, depois a gente ficou mais íntimo, então, até por conta do curso que nós fizemos juntas. Mas eu estou muito feliz, muito agradecida por você ter me convidado. Que bom, Andréia. Eu vou pedir, eu sei que a maioria das pessoas que estão aí já conhecem você, mas como vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Bem, meu nome é Andréa Silva Santos, eu sou advogada de formação e tenho uma administradora de condomínio. Sou divorciada, tenho 2 filhos, um filho de 27 anos e um filho de 20. E estou aí nesse processo aí de autoconhecimento. Fiz várias terapias, né? E aí acho que o último processo terapêutico que eu fiz foi com você mesmo, foi o coach. Bacana. Me fala um pouquinho da administradora, Bem, fala da a Silva Silva Santos, Santos para gente. a Silva Santos tem 20 anos, 25 anos, né, como administradora de condomínio, e eu estou lá tomando a frente da administradora nos últimos 10 anos. A administradora veio, é uma empresa de família, né? Veio no começo com meu pai, e aí nos últimos 10 anos ele passou o bastão definitivamente para mim, aí eu estou aí tocando. Nós começamos com 27 condomínios, hoje nós temos a base de 76 condomínios aí administrando. Cresceu E bastante, né? Nossa, cresceu bastante, cresceu. que Mas é bacana. uma coisa que, por incrível que pareça, as pessoas vão achar meio loucura, né? Mas é onde eu me encontrei. Embora tenha sido um susto, eu acabei entrando realmente
A minha vida inteira eu lidei com isso. Meu pai é dono de administradora desde que eu me conheço por gente, mas assim, eu sou advogada de formação, então eu achava que eu ia seguir essa carreira. E por um susto eu acabei caindo na, na área do meu pai para ajudar ele, enfim. E eu me encontrei lá, e agora, sei lá, nos últimos 12 anos, acho que 10, 12 anos eu estou na frente da Silva Santos sozinha, São tocando essas coisas sozinha. que a vida, a gente nunca pode dizer exatamente o que vai acontecer na nossa vida, né? Assim, André? Exatamente, exatamente. Às vezes você É, é, imagina uma carreira, né? Você fez a sua formação, você imagina, você e acontece que a vida busca outros, né? Outros caminhos, outras, né? é, E você acaba teve a facilidade, eu né? acho que a vida traz outras oportunidades na vida, né? Porque muitas vezes a gente pensa numa carreira, pensa num caminho que vai seguir e a vida traz outras opções, né? E é importante você se adaptar e conseguir olhar para os lados e, e seguir outros caminhos, né? Porque eu realmente pensei que fosse ser advogada a vida inteira, porque era uma coisa que eu sempre quis. E Sim, eu faço, eu ainda atuo como advogada, né? Eu não faço contencioso, mas eu faço assessoria jurídica, que também é uma das facetas de um advogado. Mas eu achei que eu fosse enveredar só por esse caminho. Quando isso surgiu na minha vida, obviamente eu entrei de cabeça por questões familiares, mas depois eu vi que era o que eu gostava de fazer mesmo. Tem um pouco a ver, a área de condomínio tem um pouco a ver com a área do direito, assim. sim. Então vamos falar um pouquinho. Com certeza, o direito tem a ver com o condomínio, né? Inclusive, todo o condomínio requer sempre a orientação do advogado, né? Sempre essa parte é importante, né? Mas vamos falar um pouquinho de como que foi. Quando você foi fazer o coach comigo, você já tinha feito processo de coach, né? Você já, né, Eu tinha tido disse. contato com o processo de coach, né, num curso que eu fiz no Quiro. Eu faço parte da turma, eu sou do Quiro 31, e ali eu fiz um pequeno. Eu entrei em contato, eu tive 4 sessões de coach. E aí você fez a roda da vida, né? E ali eu percebi que eu tinha várias questões ainda para resolver, embora tenha sido 16 meses de processo no curso, que eu tinha evoluído bastante, que eu tinha me autoconhecido muito, mas da mesma maneira que você vai, é como se fosse você descascando uma cebola, sabe? Você vai descascando as camadas, aí você vai encontrando coisas mais profundas, né? E Sim, quando a gente começou o nosso processo, o meu processo com você, eu estava bem focada, lembra que eu via que uma sim, das minhas deficiências era a parte financeira, porque eu sou advogada, não era gestora de uma empresa. Então, você ir para esse lado do operacional para um lado gestor, eu estava nessa fase de transição. sim, E quando a gente se encontrou, né, a gente já se conhecia, óbvio, mas eu não conhecia o seu trabalho. Quando a gente se encontrou, era isso, que eu estava focada nesse lado da minha vida. Eu já fazia uma terapia com um psicólogo, mas o que me interessava naquela época, que foi muito interessante para mim no processo de coaching, é que o processo de coaching ele é meio que determinado, né? Ele é meio que focado. Então você tem início, meio e fim. E aí você tem uma meta. Então aquilo você vai chegar. Você chega ali, né? Não fica uma coisa sim, perdida. Não é uma terapia onde você se perde ali no meio do caminho ou, né, você acaba enveredando para outro lugar. O coach para mim foi importante porque eu estava extremamente focada. E nós fizemos 2 tipos, né? Fizemos um para a área financeira e depois a gente fez um dos 7 hábitos, que para mim foi um desafio. Foi um desafio fazer esse dos 7 hábitos, hábitos, porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, mas pouco concentrada. E ali eu aprendi a me organizar, a me planejar, a seguir o meu planejamento, a ter disciplina, porque foco, eu sempre fui uma pessoa focada, mas eu sempre tive problemas com ser disciplinada, de acordar todos os dias e fazer aquela coisa do mesmo jeito, porque você quer tem que seguir, você quer uma meta, né? Você não quer
uma coisa rápida, você quer um negócio duradouro. Então, o coach, para mim, fez muita diferença nesse aspecto. Isso, para mim, foi um divisor de águas. Que bom, fico E, muito feliz de ouvir tudo que você está trazendo e está colocando. Deixa eu só clarear uma coisa. Você falou do Kiron, muita gente às vezes não conhece. A gente tem a Zaros, que fica em Limeira, e ela faz. O Kiron é uma escola de negócios. Então, é para empresários, né? A Andrea fez, depois eu passei a ser coach na Zaros, e aí também fiz para conhecer a linguagem, conhecer todo o treinamento, o curso, né? E é um Kiro maravilhoso da nossa Simone Zaros, né? E é uma equipe muito bacana. E é isso que a Andréia estava dizendo, que a gente já fez o coach, já faz uns 4, 5 anos, né, Andréia? Já tem bastante tempo, né? será? Sabe que eu estava Tem, pensando nisso agora? Foi em 2000, não, mas não foi em 2018, 2019 isso? eu acho que foi em 2018. Foi Eu até 2018. ia pegar o fichário para olhar, acabei depois me esquecendo. Eu ainda tenho as anotações, Renise. Sim, sim. Não, eu tenho tudo, eu tenho tudo anotadinho direitinho, é que eu acabei me esquecendo da data. Mas com certeza já tem uns 4 ou 5 anos. Mas é Já faz um interessante tempinho que já. sempre que a gente fala, que vai acontecer alguma coisa, a diferença é grande, né? Tanto para mim, que fui como coach, atuando com você, né? Coisas que marcam muito, que você aprende junto, né? Você vai crescendo junto com o seu coach. O cliente do coach chama coach, né? Vou até Sim, aproveitar para sim. esclarecer isso, Andréia, porque quando a gente fala coaching com ING, o coaching é o É o processo, é a processo. metodologia, né? Como se a gente dissesse, por exemplo, é, medicina, direito. Agora, o Uhum. coach é o profissional, como se a gente dissesse advogado, Sim. médico, né? Então é o coach terminando no H, né? E o coach aí é o cliente. Então nós fizemos esse processo, foi realmente muito bom. E a Andrea estava colocando que ela começou, o objetivo dela era o financeiro, porque ela estava fazendo essa transição da advocacia para ser uma empresária, administradora, né, de imóveis, era tudo muito novo e ela queria acertar. E o interessante, eu vou deixar ela falar mais, mas o interessante é que assim, quando a gente trabalha, isso acontece com ela e acaba acontecendo com muita gente, é porque você entra para trabalhar um objetivo, que no caso era o financeiro. Na verdade, tudo é junto, né? O ser humano ele é integral. Então, quando a gente puxa um desses fios para alinhar os caminhos mentais, que aí era no caso do financeiro, o restante vem junto. Eu me lembro que você comentou na época, poxa, a amiga minha me falou como eu mudei isso, como eu mudei aquilo, como que eu tô, né? Porque não tem como, você não vai puxar, trabalhar esse objetivo do financeiro e o restante ficar lá intacto. Não, você acaba mexendo com tudo, mesmo que você não fale sobre todas as outras coisas, ele vai naturalmente, não é assim, André? Sim, porque a mesma, da maneira que você lida com uma coisa, você lida com outras, porque você é um ser humano só, né? Então, por mais que você tenha faces e facetas e personagens, não sei como é que as pessoas gostam de chamar, mas a sua essência, quando você se organiza para uma coisa, você acaba se organizando para todas. E dessa maneira, eu criei uma disciplina, né? Eu criei um hábito de disciplina que isso interferiu, impactou em todas as minhas áreas da minha vida, né? Não foi só necessariamente como gestora ou como na minha área financeira, de planejamento. Aquilo enraizou de uma tal maneira, porque o processo de coaching ele te traz isso, né? Ele te traz uma mudança, que aquilo vira realmente uma coisa enraizada em você. Porque você começa a descobrir que aquilo vem de um autoconhecimento, né, Inês? E você descobre muitas vezes o porquê que você não consegue ultrapassar. E aí ele te dá ferramentas para que você consiga superar certas dificuldades. Eu tinha dificuldade, porque eu achava um saco fazer planejamento financeiro, aquilo me doía,
né? Então a gente foi trazendo o porquê disso, e aí né, porque no processo, mesmo que a coisa fosse ligada à financeira, eu me autodescobri porque a gente foi buscar coisas, né? A gente foi buscar essas perguntas eram as mais difíceis para eu responder na vida. Eu lembro que eu falava, não, ela vem a Renise com aquelas perguntas, tem umas perguntas que porque você tem que pensar, parar e pensar. Isso também era muito gostoso. Depois que eu passei por quando eu ultrapassei essa barreira de falar sobre, né, as minhas coisas, isso começou a ser muito gostoso, muito prazeroso falar sobre meus assuntos, meus assuntos, né? Era um momento meu, né, ali. E muitas vezes as coisas eram dolorosas, né? Outras nem Sim. tanto. Mas Porque aí o gostoso era assim, era descobrir o motivo, né? Descascar aquela cebola, aquela coisa. E aí a gente vinha com uma ferramenta, então como é que você vai fazer isso? Vamos fazer assim, aí você fazia e dá certo. Então, quando eu fui enraizando essas ferramentas, e o que aconteceu? A disciplina veio em todos os aspectos da minha vida. Isso sim. facilitou em tudo, não foi só na área de gestora. Eu fui disciplinada na minha alimentação, eu fui disciplinada na minha atividade física, eu fui disciplinada nos meus cuidados comigo, com os meus filhos, com a minha casa, com a minha empresa. Então, isso impactou de uma forma geral, mudou o meu estilo de vida, mudou o meu corpo, mudou a minha saúde. Isso é muito importante. Esse processo foi um pouco além do que a gente esperava, né? Eu achava não, eu sabia que aquilo era uma modificação muito grande na vida, porque eu também tinha consciência de que como você lida de uma maneira com uma coisa, você acaba lidando com todas da mesma maneira, porque a gente é um ser humano só. Mas eu não imaginava que aquilo fosse consertar, as coisas fossem se consertar muito rápido. Foi tudo muito rápido para mim. Que Né? bom, Então, Andréa. hoje que eu Nossa, tenho o corpo que eu tenho, a saúde que eu tenho, eu sou uma pessoa ativa, faço atividade física, acordo. As pessoas, como é que você consegue acordar às 6 horas da manhã, fazer atividade? Gente, é um hábito, criou um hábito, é uma coisa que não é sim. mais sacrificante, aquele negócio enraizou em mim. Isso eu devo ao processo Que do coaching. bacana. Não Eu foi fico fácil, né, muito Renata? Você feliz, porque a sabe gente disso? nunca teve essa conversa dessa forma, é a primeira vez que a gente grava alguma coisa junto, né? E eu Sim, fico muito verdade. feliz de ouvir a gente fazer ao vivo essa análise, né, da importância do coach, como o processo pode realmente transformar, se o coach quiser, se a pessoa quiser ser transformada e ela mergulhar no processo como a Andrea mergulhou, tudo acontece. Porque tem umas coisas que você falou, quer ver? Você falou assim, você vinha com aquelas perguntas, eu falei, né? Porque a gente não vai. Eu costumo dizer, às vezes, no início às vezes, antes eu me esquecia de dizer e algumas pessoas assustavam, né? No decorrer. Mas hoje eu procuro sempre dizer antes que o processo de coach não é como você bater papo com uma amiga, não é como você estar ali. Você está usando a metodologia, né, diante de uma profissional e eu vou fazer as perguntas que você não quer ouvir. Não é assim, André? É aquela coisa que você às vezes não quer enxergar. E como ela diz descascar a cebola, porque a gente vai perguntando para quê, para quê, para quê, para quê, umas 7 vezes, aí até chegar na profundidade do que estava levando aquele comportamento, qual crença limitante que estava tendo ali no processo, quais as barreiras, né? E à medida que você E tira, o por que exemplo, você vai fazer com isso? Essa era aquela pergunta. E aí? O que você vai fazer com isso? Eu tenho uma passagem muito engraçada que eu estava até conversando com uma amiga minha, a Gisele, que a gente foi viajar. A gente foi para São Paulo, eu e ela, né? E aí ela esqueceu a carteira, esqueceu o documento. Tu lembra, Renise, que eu esquecia, que eu perdia a carteira todo final de semana? Tu lembra sim, disso? Eu lembro. perdi a carteira todo final de semana. Todo final de semana eu perdia um documento. E aí a Perdi Renise a sentou com a Andrea. identidade e a carteira, o dinheiro. Isso, era identidade. Aí eu falei, André, vamos resolver isso. Vamos entender por que você perde esses documentos todo final de semana? Eu falei, vamos. Aí então você começou a fazer todo um processo. E depois de um processo a gente criou um plano para eu nunca mais eu perder a minha carteira, os meus documentos. Que era, eu tinha uma carteira, que aí era a minha chave, eu perdi a chave também, a chave era grudada na carteira e tinha
Eu até hoje tenho essa carteira, Renise, que eu comprei naquela época, há 4 anos, e eu nunca mais perdi os meus documentos. Então parece uma coisa banal, mas a gente descobriu o motivo de eu estar perdendo, que era uma coisa muito mais profunda do que simplesmente ter o esquecimento. E a gente arquitetou um plano para nunca mais perder. E eu nunca mais perdi. Eu nunca mais esqueci documento, nunca mais perdi. Eu viajo sozinha. Essa organização eu criei desde aquela época. Foi Com o uma processo questão do coach. foi um Olha que processo do coach. Foi uma interessante. coisa tão banal, mas eu estava conversando, eu até brinquei com a Gisele, falei, Gisele, a minha solução foi o coaching com a Renise, que aí a gente descobriu por que eu me perdia tanto, por que eu era tão estabanada com os meus documentos, com minhas chaves e com as minhas coisas, e a gente arquitetou um plano, porque o coach arquiteta um plano, né, para Sim, resolver o assunto. Tem uma exatamente. meta, tem um fim, ele não é uma terapia que vai ficar batendo papo eternamente, né? E a A gente arquitetou um terapia plano e eu é sigo esse plano boa até hoje. nos casos específicos, Sim, né? No caso de eu doença, fiz né? terapia junto, eu fiz É, terapia junto. isso é muito bom quando se faz junto, né? Mas cada um tem realmente o objetivo. E no coach, o que que é interessante? A gente trabalhar em busca daquele objetivo. Mas a Andrea fala, o que é comum, tanto a Andrea como todo mundo fala, é assim: nós traçamos um plano, nós fizemos. Na verdade, foi ela que fez, né? Eu só Sim, pergunto porque tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre o coach, que nunca viu, que, né? Então, eu vou fazendo as perguntas certas. A sabedoria do coach está em saber o que perguntar, que técnica usar, que ferramenta usar, em tirar de dentro aquilo que está ali com a Andréia. A gente fala que a Andréia, por exemplo, e qualquer pessoa, qualquer um de nós, tem dentro de si as suas respostas. Só que a gente só tem 5% consciente. 95%, né? Assim, André? Desde sim, lá do Quiro já se falava isso. 95% é inconsciente. Então, no processo do inconsciente. coach, a gente vai trazer à tona exatamente o que está inconsciente. A gente vai puxar para fora para entender o que está acontecendo através dessas perguntas que, em alguns momentos, não são nada fáceis, porque a gente diz que coloca um espelho na frente do coach para que ele se enxergue. Então, você vai fazendo a pergunta e vai. Então, a gente vai descobrir, vai pelo autoconhecimento, vai pela reflexão, mas, como a Andrea disse muito bem, tem a ação. Porque se a gente ficasse só refletindo, puxando, seria uma coisa, né? Mas poderia ser filosofia, poderia ser. Mas para ser coach, ele tem que sair das sessões com perguntas, com ações, desculpa. A Luciana colocou ali, mandem suas perguntas, eu clicou, eu olhei. Então, assim, ele tem que sair com as ações, porque a Andrea só vai se transformar à medida que ela fizer ações que vão levá-la ao objetivo dela, que era acertar essa parte do equilíbrio financeiro, e por conta disso veio um monte de coisa junto, né? Veio. Foi toda uma disciplina, né? Porque nós fizemos, eu fiz 20 sessões, né? Eu fiz 20 Exatamente, sessões. foram dois, o que a gente chama de dois processos, né? Cada processo Foram é em dois torno de processos. 10 sessões, a gente fez dois Eu fiz processos. 2 processos. Eu fiz um processo da área financeira e aí depois, dentro mesmo do processo, quando a gente descobriu, eu descobri, né? Nós descobrimos, você me ajudou a descobrir a minha deficiência no aspecto disciplina, foco, hábito, né? E aí a gente enveredou por fazer os 7 hábitos. Lembra? E Exatamente, aí, foi muito que bom, para mim muito foi bom. muito Muito difícil. bom. Porque Foi ajuda muito difícil. exatamente, né, nessa questão da disciplina, né? Para Ele mim foi ajuda, ele muito vai difícil. trazendo a... E você falou E uma... você estava falando da expertise do coach falar, fazer as perguntas certas, é que muitas vezes a pergunta não, você não sabe a resposta, né? E quantas vezes você me Sim, perguntava
E eu não conseguia, não me vinha a resposta, porque realmente, de todas as crenças, de tudo que a gente carrega dentro da gente, 5% é consciente. Então, você faz as perguntas para mim, eu ficava assim, meu, mas eu não sei, né? E aí você tinha a habilidade de ir por um outro caminho, me fazer refletir de um outro caminho, até eu conseguir chegar naquela resposta que era primordial ali naquele momento, para eu saber, para me autoconhecer, né? Eu precisava saber aquela resposta de... E é muito maluco isso, que as pessoas muitas vezes acham que é balela fazer processo de coach, e não é, porque são coisas que a gente realmente não tem noção. A gente não tem noção de quem a gente é, se a gente não parar para fazer um processo nesse aspecto, assim. Qualquer processo terapêutico, um processo de coaching, mas é importante o autoconhecimento e a gente não se conhece. A gente não se conhece, menino. E é muito bom você ter profissionais qualificados. Você tem uma qualificação tremenda, né? Para que consiga, que faça com que a gente ajude, que ajude a gente, faça com que a gente se autodescubra. Para mim, meu autoconhecimento mudou a minha vida totalmente. Totalmente. Eu era uma pessoa com 45 anos, até 45 anos, e olha, eu sou velhinha, né? 45 anos, não vale a pena. Qualquer processo de autoconhecimento vale a pena. Eu era uma pessoa antes dos 45 anos e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? Depois dos meus 45 anos. Por quê? Porque eu me autoconheci. Porque eu ainda tenho ainda que me autoconhecer, não para, é orar e vigiar, a gente sabe disso. Mas o processo de autoconhecimento é muito importante para as pessoas. Assim. A gente é muito mais feliz se conhecendo, porque a gente sabe até onde a gente consegue ir e por que a gente não consegue ir até adiante. E é assim que a gente consegue mudar. Senão a gente vai ficar ali naquela vidinha, como diz você mesmo fala, né? A merdinha é vidinha, mas ela é quentinha. Então você fica lá naquela merdinha a vida inteira, não sai daquilo. Então tem que ter coragem mesmo. E aí quando você pega os profissionais como você vê que depois a gente se enveredou para fazer o processo de encontro das áreas, que é maravilhosa de gestão, que não é necessariamente de uma escola de autoconhecimento, mas é uma escola de gestão empresarial, onde a gente também tem ali necessariamente todo esse processo, que é também muito legal. Assim. E a única coisa, assim, que eu vou falar para você, que a gente também tem que falar para as pessoas. O coach precisa ser extremamente qualificado no nível. O profissional, né? A gente precisa tomar cuidado. O profissional tem que ser. Tem que tomar cuidado, precisa saber qual é a qualificação, quais são as escolas que estudou. A Renise, eu falei, ela perguntou uma vez por que eu confiei nela. A Renise é uma pessoa que transpira aquilo que ela quer passar dentro do processo de coaching. Né? Ela é um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, né? Em todas as áreas da vida dela. Então, a gente percebe que ela usa aquilo que ela aprendeu para ela e se ela é bem-sucedida com ela, com certeza ela consegue passar isso para as outras pessoas. Então, por isso que eu confiei tanto nela. A Renise é uma pessoa extremamente bem-sucedida nas áreas da vida dela, né? Quem depois você contar essa história vão ficar maravilhados, porque é uma história linda, né? E você também se reinventou várias vezes na sua vida. Então, isso para mim foi um exemplo. Então, eu sigo exemplos. Eu sigo mais exemplos do que realmente o que os outros falam, sabe? Então, Sim. eu sempre confiei muito em você e, obviamente, deu tudo muito certo, porque você realmente é um exemplo daquilo que você passa. Muito obrigada, né? querida. Fico muito feliz. Olha só, isso que você falou é muito importante, porque o coach é uma metodologia maravilhosa, mas no Brasil, principalmente, acabou que existem profissionais que a pessoa às vezes está desempregada, fez o curso de um final de semana, de uma noite, e sai falando que é coach. E aí é que mora o perigo, né?
A Gisele, você falou dela há pouco, ela está entrando aí também, tem bastante gente Ah, entrando. ainda bem que ela não ouviu contando a história dela, que ela perdeu, que ela esqueceu os documentos, perdeu os documentos. Não, eu quero até tocar nesse assunto um pouquinho. Mas então, assim, pegando o gancho do que você falou, é fundamental que você tenha um coach competente. Como existem muitos no mercado, que vale a pena, né? Mas você tem que realmente ver isso, porque existem. Como toda profissão, né? Mas nessa, como é uma profissão que ainda não está regularizada, que é nova e tudo, infelizmente, existem muitos casos, né? E é precisa. E assim, no caso, como eu sou psicóloga, tem toda uma formação, sou socióloga, isso aí ajuda no processo como um todo, né? No Sim. entendimento. E eu queria falar duas coisas que você disse e que eu não queria perder. Uma que você falou que é sobre a pergunta. A pergunta, gente, ela é um presente. Porque eu faço uma pergunta para a Andréia. Eu vou perguntar para todos que estão aqui nos ouvindo, seja aqui ao vivo, seja depois quando estiver lá gravado, né? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que é um desafio para você? E às vezes a pessoa não tem essa resposta, como a Andréia falou. A resposta às vezes não é na hora. Pode ser que um ou outro já tenha isso aí na ponta da língua, já estava em busca, mas a grande maioria não tem. E a pergunta, ela é um presente porque ela vai ficar ali na sua cabeça. Pode ser que uma hora depois você tenha a resposta, um dia, um mês, mas uma hora vai vir. Daqui a uma hora vem aquele insight de dentro de você que a gente fala. Busque, né? As respostas estão dentro da pessoa, mas no inconsciente. Então, eu preciso de todo esse trabalho de trazer à frente, de buscar, né? Isso é fundamental. E eu queria, a Gisele entrou, a gente falou do assunto da identidade. Olha que interessante. A Andrea contou o exemplo que durante o processo de coach, que tinha um objetivo específico, mas que acaba mexendo em tudo, ela era um momento da vida dela que, né, a carteira de dinheiro, a chave de casa, né? E aí a gente foi perguntando para ela o que leva você a querer perder a sua identidade? O que está por trás do ato físico de você realmente perder a identidade uma vez, duas vezes, três vezes e aquilo se repetir? E através de pergunta, as coisas vêm clareando. Por que eu perco a chave de casa? Né? Eu não estou querendo voltar, não estou querendo entrar, para onde eu estou querendo ir? Por que eu estou perdendo a carteira de dinheiro? Né? E a Andréia é Exatamente. essa profissional maravilhosa, o Marcelo está colocando aqui, a Andréia é ótima, né? Parabéns sempre. Ela é maravilhosa, é uma profissional maravilhosa, né? E é uma pessoa determinada. A partir daí, realmente, ela começou... Porque quando a gente faz a metodologia do coach, eu costumo comparar a andar de bicicleta. Você aprende e nunca mais esquece. Então, a gente fez o processo lá atrás, 4, 5 anos atrás, nós fizemos, e o processo fica com ela. Então, acaba que ela sempre, quando tem alguma coisa, ela reflete, ela traça ação, ela é disciplinada, virou um hábito, tanto o fazer, né? A Gisele está colocando aqui, eu perdi a minha Que ela CNH perdeu a realmente. CNH dela. Foi. Mas eu lembrei desse assunto, de como a gente resolveu o meu problema de perder a minha identidade, perder a minha chave, durante esse processo do coaching mesmo, né? Sim, E assim, você sabe que até hoje, Denise, eu ainda me auto-pergunto muito sim, as coisas. Eu faço meio que auto-coaching, sabe? Tem horas que eu fico assim, sim, meu, André, maravilhoso. por que você está se sentindo assim? Por que você está pensando assim? Sabe? Eu ainda fico me auto-perguntando. Eu enraizei um pouquinho isso até para poder ficar. Porque eu era IBGI, né? Até quando a gente Sim, encerrou nosso processo, a gente até conversou sobre isso, né? Que é um horário vigiar, é uma coisa que você tem que estar sempre mexendo ali, sempre revivendo, né? Sempre. E como eu acabei aprendendo dessas perguntinhas básicas, que são as mais difíceis, né?
Onde você quer chegar? Por que você está agindo assim? Por que você está se sentindo assim? Essas são as piores, assim. Eu falava, lembra que eu falava, ai, Sim, são as eu não piores sei. naquele momento, mas são as que vão te levar a reagir, né? A ir para Sim, onde você sim. precisa ir, né? As primeiras sessões, depois eu já estava. Depois eu já estava craque, assim. E muitas vezes não saía realmente o que você falou, muitas vezes o insight não vem na hora. Muitas vezes eu não conseguia responder na hora. Não sei. Mas aí a gente tinha aquilo para poder pensar durante a semana, para na próxima sessão a gente voltar àquele assunto, lembra? Você falava, então você vai pensar na volta e conversar sobre esse assunto. E ali foram vários aspectos da minha vida assim, que foram melhorados, né? Vários, vários. Assim. Eu sou uma mãe melhor graças a isso, eu sou uma empresária melhor graças a isso, eu sou uma amiga melhor graças a isso, por conta desse processo, porque realmente me descascou e eu me descobri a minha essência, consegui me aceitar em vários aspectos, em várias coisas, resolver outros, né? E isso me transformou em era o foco era o financeiro, o foco era a disciplina, que eu era eu era desfocada, não era desfocada. Eu era indisciplinada. Focada não, eu era focada, mas eu era indisciplinada. Eu cansava muito das coisas, assim. E aquilo me transformou. E é tão engraçado que transforma de dentro para fora, né? Transforma de dentro para fora. Não é uma coisa que é forçada. Então, tudo que eu adquiri naquela época, tem até hoje, enraizado dentro de mim, e foi de dentro para fora. Assim, eu sou disciplinada, eu sou extremamente disciplinada, hoje focada, e foi por conta desse processo. Aí foram 20 sessões, não foi uma coisa fácil, foi bem difícil, mas eu estava bem focada. Lembra, Renise? Sim, Eu com preciso certeza. resolver essas questões da minha vida, E e você realmente eu pegou e resolvi fez, fazer. né? E Fiz tem, ó, tudo. a Gisele está falando aqui, vocês são maravilhosos, sensíveis, lindas por dentro e por fora. E justo na hora que você falou exatamente de que é de dentro para fora, ela colocou, é sintonia mesmo, né? Mas olha só, você falou uma coisa muito interessante, é um processo contínuo, né? Do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento pessoal, né? Até morrer, né? É para a vida toda. Mas tem umas coisas interessantes, Andréia, que você falou do auto-coach. Então, o auto-coach, ele só pode ser feito depois que você fez um processo sério de coach. Porque não dá para eu vou começar do nada, aí eu vou pegar aqui um livro, vou entrar na internet para ver como é que faz, vou me fazer perguntas. Infelizmente, você não consegue fazer isso sozinha da primeira vez. Depois que você faz um processo realmente como deve ser feito, como a metodologia, ele foi criado por um americano, que é o coach moderno, né, do Timothy Galway. Quando você usa a metodologia, e a partir daí, de passar por um processo, você vai fazer sempre esse auto-coach, que a Andrea está dizendo, e realmente rever, cuidar. Ela brinca sempre, vigiar e orar, né? A Lúcia está te mandando um boa noite, está o povo todo aí. É, Boa mas, noite, Lu. mas é preciso antes que você realmente conheça, que você se permita, né, entrar, porque a gente sozinha são coisas que a gente não consegue. Eu preciso primeiro tirar essas travas, saber, papapá. Aí depois sim, aí a partir de um processo de coaching, já sabendo como funciona, como se anda de bicicleta, aí você vai em frente e para o Eu resto fiz da 20 vida vai. sessões, né? Sim. Eu acho que eu não te largava mais, né, Renise? Foi muito bom, foi, Eu foi não muito. queria E largar sabe que eu mais tô largar. achando uma delícia essa conversa com você? Porque eu nunca fiz, André, olha só, eu, eu nunca liguei muito para a questão das redes sociais, agora que eu tô com a Luciana Marquesac, que a gente fazendo um trabalho bem bacana, mas antes eu tinha agência de marketing, como a nossa querida Gisele, que estava aqui, eu passei por duas agências, a Plug e a Sim. Crayon da Gisele. E que era maravilhoso, mas eu colocava só aquele post, um post, outro. Eu mesma não me envolvia, nunca fiz lançamento de produto. Então agora eu estou nesse momento.
diferente, né? E, e é por isso a gente falou, vou fazer umas lives e vou ouvir as pessoas que passaram pelo processo, né? Um depoimento mesmo. E muito interessante, porque eu nunca fiz. Nas conversas que eu tive, até com pessoas que foram minhas clientes e tudo, eu falava do negócio da pessoa. Então, por exemplo, atendi um advogado da região, a gente fez uma conversa, está lá no YouTube, o Bruno, mas fez um elogio, falou alguma coisa, mas o assunto era o negócio dele. E assim vários. Então, eu fui fazendo com várias pessoas, falando do negócio do outro. E não falava do processo do coaching em si. É a primeira vez que eu estou fazendo. Então, está sendo uma delícia ouvir você, né? Depois de um tempo, de tudo isso amadurecido. Porque se fosse uma coisa superficial, não te marcaria tantos anos. Não, passaria, né? De agosto, uma Tu pós-graduação deu em uma travadinha para neurociências. mim aí, peraí. Eu fiz uma pós-graduação em neurociências na PUC do Rio Grande do Sul. E o tema, eu peguei uma frase do Daniel Goleman, que ele diz que o coaching é o melhor processo para diminuir déficit de inteligência emocional. E aí eu pego essa frase que eu acho muito bacana e coloco um questionamento em cima dela e vou trabalhando. E aí eu respondeu, né? No processo de coaching, eu acabava não fazendo avaliações, então não tinha esse retorno. Quando eu fiz essa pesquisa Então, aí veio o retorno de um monte de gente, de coisas que haviam mudado, como você está falando, mas por escrito, né? Mas foi bem bacana de ouvir esse outro lado também com algumas pessoas mais antigas, outras mais recentes, né? E agora é a primeira vez que eu estou falando exatamente sobre isso ao vivo com você. E está sendo muito gostoso ouvir o seu lado, né? Muito, Fico muito muito bacana, feliz, muito assim. bom. Muito bom. Muito feliz. Para a empresa obviamente cresceu, né, Rê? Porque quando você se estrutura, principalmente no meu caso, assim, a minha empresa, não é que a empresa não sou eu, mas a minha empresa, eu estou sozinha, não tenho sócio, então as decisões meio que saem de mim, né? Então, da forma que eu me comporto na minha vida é a forma que eu me comporto dentro da minha empresa. Então, tanto que eu comecei o processo de coaching por conta disso, porque eu sabia que o meu lado pessoal, a minha forma de lidar com a vida estava interferindo com a forma da minha empresa, né? Então, também para a minha empresa foi muito transformador. E isso ajudou demais. A disciplina dentro da minha empresa ajudou demais. A gente criou processos, são coisas que para mim eram difíceis, né? E aí isso tudo ficou muito mais tranquilo. A gente criou vários tipos de processos. Hoje a gente tem reuniões, temos pauta, temos toda uma programação. E isso veio realmente de uma mudança interna. Não tem como, né? Não tem como ser uma pessoa desfocada e dentro da tua empresa você falar que você é. Não é. Da mesma maneira que a gente lida no âmbito da nossa vida, a gente lida com todos. A gente internamente pode mudar. Então, a gente pode ser uma pessoa mais leve na praia e um pouco mais rígida e dentro do seu escritório, seu âmbito de trabalho. Mas a forma com que a gente é desfocado, se a gente é distraído, se a gente não tem disciplina, isso vai interferir, porque da mesma maneira que você vai ser assim na sua vida, na sua casa, você vai ser assim na sua empresa, você vai ser assim com seus filhos, você vai ser assim no seu relacionamento, não tem como, né? Então, para mim, empresa foi mais transformadora ainda, né? Porque a empresa conseguiu crescer, porque as coisas já estavam mais eu criei processos, né? Então, eu fiz um processo de coaching para conseguir, dentro da minha empresa, criar processos e aquilo não ser tão sacrificante para mim, porque eu era a primeira a fugir, né? Eu era a primeira a fugir das planilhas,
do planejamento, da pauta de reunião. Eu era a primeira a fugir. Então, se eu fugia, quem dirá quem estava trabalhando comigo? Sim. Então, isso foi, para mim, para dentro da empresa, para a minha empresa crescer, isso foi primordial, porque foi a base, uma estrutura, né? Foi dali que ela conseguiu se alavancar. Perfeito. Tudo começa pela pessoa, como você acabou de Sim, dizer. Primeiro veio internamente, né? Você se organizando, você fazendo aquilo que tinha que ser feito, como uma planilha, né? E não é aquilo que você queria naquele momento, se deixasse. É por isso que as pessoas procrastinam. Elas deixam para depois, porque não quero, não vou. Mas quando você tem um objetivo, você sabe aonde você quer chegar, você faz mesmo não gostando. Não é assim? Você vai em busca sim, porque você sabe o que você vai alcançar lá na frente. É muito sim. interessante. E o exercício, né, da disciplina, e aquelas ferramentas que a gente foi criando durante o processo, né, de coaching, é um exercício que eu faço até hoje. Né? São ferramentas e formas com que eu criei, mas como nós criamos, né? Tudo bem que vieram de respostas de coisas que eu fui buscando e que eu uso até hoje. São coisas que eu uso hoje. São as mesmas ferramentas que a gente criou há 5 anos atrás. São elas que conseguem me nortear. Eu não saí do meu trilho. Então, para tudo eu uso isso, amiga. Se eu quero. A minha atividade física é assim, a minha alimentação é assim, lidar com os meus filhos é assim, no meu relacionamento é assim. As coisas. Eu ainda uso as mesmas ferramentas de tudo aquilo que a gente descobriu há 5 anos atrás. Isso que eu falo são muito transformador, são muito importantes para mim. Que bacana, né? Não, não precisa inventar, né? É a partir daquilo manter essa busca constante, né? O Timothy Gall, quando ele criou o coach, ele faz isso, né? É o jogo interior, né? Que ele traz. É o que você, dentro de você mesma, né? Está escondendo, está trazendo, então vamos esvaziar a mente e realmente pôr o foco naquilo que precisa ser feito, né? Não é É o porquê fácil, das mas vai coisas, trazer né? o porquê, o que Não, está nada fácil, ali, para amiga. quê, como, quando, e aí a gente traça ações com data. É muito Nossa, interessante. a gente descobriu tantas coisas, a gente descobriu que a minha vida era cíclica, lembra? O porquê da minha vida ser cíclica. Nossa, de lá para cá foram várias descobertas assim, e hoje e aí você consegue a gente não consegue Sim, curar nada que está escondido ali, né? Então a gente só cura quando vem à tona. Que é metade do caminho que a gente carrega, das coisas que a gente lida com a vida, que nos faz feliz, porque se nos faz feliz, está tudo certo. Por que você age daquela maneira e o porquê que aquilo acontece, você não tem como resolver. Tinhas doloridas, mas para realmente você florescer, né? Dentro da psicologia positiva, eles trazem esse conceito que você vai pela vida, ou você murcha, ou você floresce, né? E depende de quem? Depende de você, né? Tanto da Andréa, dessa conversa que a gente está tendo, quanto você que está aqui nos escutando. Depende de você querer esse processo de florescimento. Não é que a gente está falando, é dolorido a gente sair da zona de conforto, a gente parar de procrastinar, a gente ir atrás, isso é dolorido. Mas quando você começa a fazer, você entra naquele estágio de até de flow, porque você descobre, o flow é o fluxo, é quando você faz uma coisa que você gosta muito. E tem algo melhor do que ser você mesmo, né? De não, você realmente se encontrar, se achar, ir em busca. Não,
Isso eu não gosto. Porque às vezes, né, André, a gente faz uma coisa, essa questão das crenças, a gente tem crença que foi herdada lá dos nossos pais, né? Dos primeiros amigos, da escola, e a gente carrega aquilo a vida inteira como um fardo. E aí, quando você para pensar, por que eu faço isso? Né? Aí, quando você toma consciência, aí que você muda. Né? A Eu gente até me acha que é lembrei. uma coisa, muitas vezes, né, Renise? A gente Sim, acha que é. O bom é quando você se descobre e é o que você consegue externar aquilo que você é na sua essência, né? A gente acha sim, que é muitas coisas, porque a gente vem com crenças, a gente vem com crenças dos pais, a gente carrega coisas até de amigos, de amiguinhos, é um exemplo, um irmão mais velho, é um pai, a mãe, o amiguinho da escola, a professora, não é? A gente carrega essas exatamente crenças isso. que a gente fala, são coisas que a gente acaba tomando como verdade, né? Porque somente quando a gente é criança, a gente toma aquilo como uma verdade, que muitas vezes não é como a gente acha que é. Então, o autoconhecimento é você realmente conseguir entender quem você realmente é na sua essência, e não tomar verdades que vieram de fora, né? Então, isso que eu Exatamente acho, isso, né? André. Perfeito. Porque a Então, crença por ela isso pode que ser herdada ou adotada de outra pessoa, mas ela está tão entranhada, há tanto tempo você acredita naquilo, que você acha que é seu mesmo, você acha que você é assim, você vai fazendo, né? vai vivendo nisso, você vai realmente acreditando que você é daquele jeito. Ah, eu sou assim, né? E tem gente que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci É, assim, vou viver assim, vou morrer assim. E aí piora um pouquinho mais. Eu não, eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu aprendo muito, eu gosto de ler, gosto de aprender, então, de tudo, gosto de aprender sobre tudo. E aí, quando eu fui enveredei então para esse caminho do autoconhecimento, então, isso me deixou muito fascinada, assim. Eu falo doloroso porque é muito desconfortável, né, com Renise? É muito certeza. desconfortável certas coisas que você tem que lidar, né? Mas o Dá um depois exemplo, vale eu a perdi a pena. minha chave, né? Eu perdi a minha chave. Aí você falava, a pergunta era, por que que você não quer, por que que você perde a sua chave? Qual o motivo de não querer voltar para casa? Olha aí. É desconfortável você ter que parar para pensar qual é o motivo que você não quer voltar para sua casa. A dor vem daí. Mas o sofrimento, mas você sofrer também dói, e dói muito mais. Então a dor desse processo do autoconhecimento é uma dor que passa, porque você vai descobrir aquela ferida, curar aquela ferida e a dor vai embora. Você sofrer por uma crença, por uma ferida que você não cure, por medo ou por descrença ou por, sei lá, qualquer motivo, qualquer justificativa que as pessoas podem aí acreditar que exista, é uma dor infindável, né? Porque o sofrimento Exatamente. vai ficar Você lá o resto passa da a vida, vida porque assim, você... né, Andréa? A pessoa, se ela não se Exatamente. atentar. E a gente Não, tem você que vai viver. trabalhar essas crenças que vão atrapalhar o objetivo da pessoa, principalmente, que vão não vão trazer o bem-estar, que não vão, né? Então, isso tudo precisa ser visto, trabalhado, né? A gente não pode deixar passar, não pode. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, mas só para quem não conhece o processo de coach, quem está nos ouvindo, né? Tem uma história que é assim: a mãe fazia um assado aos domingos, fazia aquela carne assada, vinha trazendo para a mesa, cortava a ponta assim e punha do lado. Aí, já ouviu essa história, André? Já, eu lembro que me contou ela. Então, aí você cortava a ponta, punha do lado. E um domingo, outro domingo, até que um dia a filha perguntou para ela: mãe, por que quando você faz a carne assada, você corta aquela ponta assim, vamos dizer, do lagarto, né? Corta aquela ponta e põe do lado. Ela fala: não sei, minha filha, eu sempre fiz assim. A sua avó, né, a minha mãe, fazia assim e eu aprendi com ela, fui fazendo. Vamos perguntar. Aí ligaram para a avó para falar com ela. Mãe, por que sempre quando faz a carne assada, corta a ponta e põe do lado? Não, minha filha, porque antigamente, quando eu fazia o assado, a minha vasilha era pequena, não existia essas vasilhas grandes de hoje. Então não cabia. Então eu tinha que cortar a ponta para pôr do lado. E assim é que a gente faz com as nossas coisas. A gente anda cortando pontas e colocando do lado sem necessidade nenhuma, só para atrapalhar. Imagina. Aquilo ali ficaria muito melhor e a gente nem sabe por que está fazendo. Por que você faz isso? Ah, não sei. Sempre fiz assim, não é assim?
Ai, Viver no automático, assim, não é o ideal, né? E outra também, nem levando para o cunho religioso, né? Que você é extremamente religiosa também, a gente veio aqui para desenvolver, né? A gente veio aqui para melhorar, a gente não veio aqui para passar. A gente não veio aqui para ser assim, a exatamente. gente veio aqui para melhorar, né? E essas ferramentas que hoje existem, que não existiam na época dos meus pais, mas que hoje existem, a gente tem que agarrar mesmo a oportunidade, né? De fazer um processo terapêutico, de fazer um processo de coaching, que realmente isso transforma, sabe, Renise? Isso dá uma alavancada na vida da gente. E a gente está aqui para isso, a gente está aqui para melhorar, né? E quando a gente vê pessoas maravilhosas assim, né, como você, aí a coisa fica mais flui, a gente entra no flow, a coisa flui, Renise. Exatamente, uma pessoa maravilhosa como você também, né, André? Vamos uma jogar confete para outra, né? Não é, né? Mas A gente combinou, né? a gente não combinou nada, né? Só viemos bater esse papo mesmo sobre o coach. Mas olha que interessante, é o caminho para chegar à plenitude, né? A pessoa pode levar aquela vida sem sal, morninha, né? E vai a vida inteira daquele jeito. Ou ela pode resolver mergulhar dentro dela mesma, né? Buscar esse autoconhecimento, florescer até chegar à plenitude, né? Ao melhor dela mesma. Como Exatamente a Andrea isso. falou, é da vida, a parte física, ela é super focada, atividade física, alimentação, né? O cuidado com consigo mesmo, cuidado com o outro, cuidado com os filhos, né? Tudo isso que vai acontecendo porque você se permitiu fazer esse mergulho e ser plena, né? Que não tem um final, é essa busca constante mesmo, né? Para conseguir chegar lá, não é assim? Sim, verdade, Renise, é uma busca constante, né? Horário de vigiar que a gente fala, tem que estar sempre ali, porque também se a gente sai um pouco do foco da disciplina, a gente volta para a gente acaba indo voltando, quando você vai perceber, você está voltando para aquela situação que você está acostumada. Imagina, 45 anos você vive de uma maneira, né? Nos últimos 5 resolve viver de outra. Então, se dá uma pestanejada, dá uma cansada, você acaba voltando um pouquinho ali para lá, né? Outro dia, quando a gente conversou, você falou para a gente fazer essa conversa, eu fui buscar as anotações, que você anotava tudo, lembra? Sim. E me entregava, e eu tenho elas guardadas, né? E eu fui ler aquelas anotações e eu fiquei tão orgulhosa de mim mesma. Tem alguns assuntos ali que ainda precisam. Foi bom, porque tem alguns assuntos ali, eu acho que ainda preciso dar uma olhadinha melhor, mas tem outros que, nossa, passaram assim, Renise, que foram totalmente superados, assim, né? Tinha uns assuntos cabeludos, foi uma época muito tumultuada para mim quando eu resolvi fazer, né? Eu também era empresa, era o curso, era a separação, é tudo muito junto, né? Eu Sim. resolvi resolver todas as questões da minha vida de uma vez só. E eu acabei resolvendo de uma maneira tranquila, porque eu resolvi, vou começar pela empresa, que era a coisa mais fácil, né? Mais palpável para mim naquele momento, e no fim aquilo se reverberou para os outros aspectos, né? E as coisas se resolveram, graças a Deus, mas Que bom, né? foi. Eu estava lendo, eu falei, nossa, eu tô orgulhosa de mim, tem muita coisa ali que já está resolvida e que eu não voltei lá para lá, Que não. nem se Tô lembrava de pra como era no frente. passado, né? Nem lembro, então, nem lembrava mais como era no passado. Coisas que eu pensava, sabe, coisas que eu acreditava, Renise. E Sim. agora, nossa, passou tão. Falei, nossa, jura que eu achava isso? Que realmente eu me sinto, realmente, eu acho que eu curei esses aspectos, Sim. assim. Essas crenças O, limitantes que a gente vive naquilo, né? vai trabalhando, né? Todas as que estão nos atrapalhando em relação ao objetivo, aquilo que você quer, precisa ser trabalhada, né? Precisa ser arrumada. O coach, ele é um processo com foco 100% na solução. A gente não fica olhando o problema, a gente não fica olhando o negativo, não fica olhando o passado. A gente olha daqui para frente, rumo ao seu objetivo, rumo à solução. É por isso que aí as soluções vão Aquela aparecendo, a gente perguntinha. consegue. Sabendo disso, Andréia, o que que você vai fazer? Qual é o seu plano? É a Eu não pergunta mais sei. constante no meio das situações complicadas, né? É a que vai É. surgindo. Deixa eu. A Lu escreveu aí, e eu estou lembrando de pedir.
Quem estiver nos assistindo, favor seguir no canal Coach Renise Gomes, né? O canal da Andrea também. Canal não, desculpa, no Instagram, né? No No seguir. Instagram. E, por favor, todas as minhas redes sociais são Coach Renise Gomes. Você tem um canal no YouTube agora, né, O Renise? canal no YouTube também. O canal a gente começou, ele caiu, talvez seja o problema do celular, mas eu deixei ele quieto, falei, vou focar aqui no Instagram, que foi Tá no o Instagram melhor. só. Mas depois eu coloco lá no canal, até amanhã tá lá no canal. Mas. Deixa eu dar uns oizinhos para as pessoas que eu conheço. Roberto. À vontade. Ju Colasso, linda. Fiz uma imersão com ela maravilhosa também. Tem a Lívia Spork, tem o pessoal lá de Minas aqui também. A Lívia, a Lília. Muita gente legal. Muita A gente. Rê Ferrari, linda. Ai, saudade de você, Rê. Já vi Clodô tá aqui, Clodoaldo, meu parceiro, advogado. Débora Eu não faço Vassão. contencioso, mas O Renato, a Júlia estão mandando. Débora. A Gi, lindinha. Ai, Renato, tá voada. Boa noite, Rê. Que mais? A Gi tá aí também, né? Que eu vi. A Gi até falou com a gente aqui. Mande sua mensagem, se você tem dúvidas, tanto para a Andréia quanto para mim, né? Se você gostou desse bate-papo, se você conhecia pouco do coach, envie para outras pessoas. Do processo real que a Andréia passou, né? Dos efeitos que trouxe para a vida dela. E realmente é muito bom, muito bacana. Eu tenho trabalhado muito para responder. Eu tenho trabalhado muito com líderes, sabe, André? Eu montei um programa de desenvolvimento de liderança que chama Líder Eficaz. Sim, e tem feito muita mentoria, muitas coisas nesse sentido, e a gente vai estar mergulhando cada vez mais nisso. A Gisele é uma que pode falar um pouquinho, que ela me conhecia. A Gisele passou muito junto comigo nessa época aí quando eu fiz o processo de coaching. Ela pode falar, dar o testemunho de como eu era antes, o que eu me tornei depois. Eu me lembro que logo na minha vida. que a gente começou, Andréia, assim, o foco era o financeiro, e aí a gente foi traçando ações para isso. E passado algumas poucas sessões, no início ainda, você me falou, minhas amigas estão perguntando o que aconteceu comigo, que eu estou tão diferente, né? Porque você realmente mergulhou e as mudanças vieram, né? E a mudança foi para onde? Para onde você queria. É preciso que você descubra aquilo que você quer. Né? E é engraçado que as pessoas mudou, olha, muito assim, você fez, nós fizemos. Até o ciclo de palestras cresceu. Sim. Depois desse processo, porque foco, disciplina, planejamento, o que você quer para sua vida, para onde você quer chegar, o que você gosta de fazer. Essas perguntas todas, todas essas respostas trouxeram um outro direcionamento para a minha vida. E o ciclo de palestras, não só a minha empresa cresceu demais, mas o ciclo de palestras, que era um negocinho pequenininho, cresceu também muito por conta dessa minha transformação, de saber o que eu quero, onde eu quero chegar, de ter determinação, de acreditar em mim, sabe? De ter planejamento, de ter foco. Isso mudou até nessa área, assim. O ciclo de palestras era uma coisa antes, virou uma coisa depois. É transformador, assim. Obviamente, tem razão, é uma coisa que eu mergulhei. Então, também não adianta você achar que existe um milagre, né? Que o coach vai te vender um milagre. Ele não vai te vender um milagre, né? Ele vai te vender um método. E você precisa mergulhar. E eu mergulhei, né? E tanto que a gente fez 20 sessões. Faz mais de um ano que nós fizemos. Foi mais de um ano de coaching. Então, foi uma coisa que realmente eu estava muito determinada a fazer. E realmente eu mergulhei de cabeça e eu confiei muito, né, no método, confiei muito na Renise e só que para dizer que deu muito certo. Para mim deu muito certo. Que bacana, é muito bom ver o seu depoimento, a sua fala. Eu acho que isso toca as pessoas, não que as pessoas façam comigo, não, que as pessoas usem o coach, façam com
um profissional competente, né? Seja onde for. Se quiserem fazer comigo, é um prazer, porque hoje eu faço online, né? Então eu atendo gente do Brasil todo, mas o principal é a gente falar sobre a metodologia, que ela é muito usada no exterior, primeiro mundo, né? Todo mundo usa o coach para seja o coach executivo, né, para os profissionais, para os líderes, ou seja, um coach só pessoal, se a pessoa tem alguma questão dela que ela quer trabalhar, que ela precisa, né? Sabendo que, como a Andrea falou, não tem como você trabalhar só o profissional separado, né? Tudo começa dentro de você, né? As duas Sim, nos coisas acabam líderes, né? acontecendo. Fazer esses processos nos líderes da sua empresa é importante, porque da mesma maneira que você lida como gestor de uma empresa, refletindo aquilo que você é, quando você contrata um líder, uma empresa, uma pessoa que vai ser líder da tua turma, dos seus colaboradores, é importante ele passar por um processo também, Sim, com sabe? certeza. Até para ele também, não só dele fazer um processo de coaching para ele, mas como ele entender a metodologia, para ele entender os colaboradores subordinados. A gente fez até um curso, lembra? Que eu não Sim, consegui fazer as 20 sessões. Acho que eu ainda fiz 2 cursos com você, sim, de fez, liderança. fez o líder coach, né? E acontece. Hoje eu tenho trabalhado muito com algumas empresas. Eu trabalho com, nessa linha de gerente, de diretor, de multinacional. Tem diversos casos da Asa, Rovensa. O profissional ele sai outro, né? Ele sai com foco. E a gente trabalha na questão quando é a empresa que está trazendo esses profissionais, a gente trabalha muito a competência que ele precisa desenvolver para aquela função que ele exerce, para aquele cargo que ele está, né? Ali. Exatamente, A Luciana exatamente. colocou aqui, eu estava me esquecendo, eu estou começando uma jornada de live, sabe, Andréia? Então, na sexta-feira eu faço a live do empoderamento, 8h30, e nos outros dias, sempre às 8 horas, durante 27 dias, a gente vai fazer lives, cada dia um tema diferente, tanto no canal do YouTube Coach Renise Gomes, como no Facebook e também no Instagram Coach Renise Gomes. Todas as noites, às 20 horas. Cada dia um tema mais diferente que o outro, às vezes com algum convidado maravilhoso, assim como a Andrea, às vezes algumas delas sozinha, né? E vai ser um prazer ter todos vocês, os amigos da Andrea, os meus amigos, as pessoas que estão nos conhecendo pela primeira vez. Então, venham Ah, eu vou todos. assistir com certeza, Renê. Vai ser sempre muito bom ouvir você. Ai, que bom. E foi assim maravilhoso para mim ouvir você, o seu depoimento. É a primeira vez que eu escuto assim, com tantos detalhes, né, o seu sentimento. Muito feliz, muito obrigada por você ter É de topado coração, participar é de dessa verdade live, por mesmo. você estar aqui e Ah, com certeza, te tá? Adorei, desejo eu aí. adorei o convite. Toda vez que você precisar de mim, ou do meu depoimento, ou da minha presença, você pode contar. Eu tenho um carinho enorme por você, uma gratidão também muito grande. Nossos caminhos se cruzaram, muito maluco isso, né, Renise? Que a gente, Sim, nossos caminhos se cruzam há tantos anos, né? A Renise é esposa de um síndico de um prédio que acho que administra uns 10 anos, 12 anos, né, Renise? sim, E, acho que Deus coloca as pessoas na vida da gente na hora certa, né? Porque a gente se conhece há uns 15 anos, né? Mas assim, eu ter esse contato e eu confiar tão rápido em você e a gente ter, independente do meu assunto profissional, né? Do prédio que eu administro onde você mora, e as coisas serem tão rápidas, né? Acontecerem de uma forma tão rápida nos últimos 5 anos, você está falando que eu fiz esse processo, né? Nos últimos 5 anos. Assim, a gente se conhece, acho que de vista, de se falar, há mais de 10. sim. Há mais de 10. Eu E lembro eu que tinha teus filhos toda a pequenos. admiração por você, da uma ou outra assembleia que eu fui, via você ali toda poderosa, né? Dominando a Sim. reunião, dirigindo, bem bacana, né?
Mas a Mas gente não tinha esse agora contato eu tô tão mais próximo. calminha. Que bom, que bom. Tá mais plena, né? Floresceu cada vez Tô bem mais. mais, graças a Deus. Tô realmente, em todos os aspectos da minha vida, tô bem mais plena, bem mais firme, assim, bem mais. É engraçado, a gente saber o que quer, né? Pra onde vai, Exatamente. porque você. E isso é que vai fazer toda a diferença, é quando você entende o que você quer, qual é o seu objetivo, e aí vai atrás dele com disciplina, né? Com foco. Muito E algumas bacana, pessoas muito bom. ficam, umas pessoas vão embora, outras pessoas ficam, umas pessoas vêm, e isso fica de uma forma tranquila, porque você sabe para onde você vai, o que você quer. Sim, sim, Então você fica menos apegada às coisas, você fica menos apegada às pessoas, né? Porque você sabe que o seu caminho é aquele. Então isso foi muito importante, assim. Isso é bem do método. Isso é bem do sim. método, não é? Exatamente Isso é isso. É muito do exatamente método. isso. Minha querida, muito, muito obrigada. Se você quiser despedir do pessoal, deixar alguma Ah, eu que agradeço, mensagem. agradeço o convite, agradeço pelas pessoas virem aqui. Algumas eu consegui ver. Desculpa se eu não dei oi para todo mundo. Gi, beijo, minha amiga. Gente, obrigada por vocês terem vindo aqui. Quem não me conhece, vão lá, dão uma olhadinha no meu Instagram. E pessoas, confiem na Renise, uma excelente profissional, uma amiga maravilhosa, e que além de tudo, ela é uma amiga, ela é amorosa, nossa, eu só tenho que te agradecer, Rê, por tudo que você fez por mim como profissional, né? E por toda a amizade que a gente tem aí esses anos todos. Tá Ai, que bom? bom, Fica com minha Deus, querida. obrigada, pode contar comigo Eu para o que que te você agradeço. precisar. Muito obrigada. Vamos lá conhecer o perfil Andréa Silva Santos, E vão conhecer a lá conhecer a Renise. administradora, né? Se Vão ouvir um vocês. pouquinho mais sobre coaching, vão aprender sobre isso. Vale a pena, o processo de coaching vale a pena. O coaching para as lideranças também vale muito a pena. Você transforma pessoas, e aí você transforma pessoas, transforma vidas e transforma a empresa de vocês. Isso é muito produtivo. Não é só flores, não, mas isso traz alta performance para as pessoas e isso é muito produtivo. Exatamente isso. O coach ajuda a chegar à alta performance. Leva você, leva os líderes da sua empresa, né? Você chega onde você quer chegar de uma forma mais coordenada, mais estruturada. E a gente está aí à disposição. Todos os meus canais são Coach Renise Gomes e estarei com live todas as noites, a partir de sexta-feira, 8 horas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Até uma Bora lá próxima. assistir, então. Muito obrigada, Andréia, de coração. Foi Beijo, Rê, fica maravilhoso com essa Deus. conversa. Maravilhoso. Até Tchau, uma gente. Boa próxima. noite. Até a Tchau. próxima.